Hello. Hello, hello. Tá me escutando de boa aí? Você tá me ouvindo? Tô. Tá tudo Tô. certo. Deixa eu ligar meu fone aqui. Já tá. Fala comigo, deixa eu ver. Alô, Ah, sim. Agora tá foi. escutando? Yes. Fechou. Eu não vou conseguir compartilhar. Acabei de ver aqui. Tá, não tem problema. Eu já tô no esquema aqui. Só que acho que vou compartilhar meu WhatsApp. Vamos ver se vai dar. Maravilha. Vamos dar mais 3 minutinhos então. A galera vai entrando, vou aceitando e aí a gente dá. Beleza. Como é que você tá? Tudo bem aí? Ótimo. Tô aqui pegando um sol, aproveitando. Boa. E Bom que aí? tá tempo bom. Meio nublado hoje. Aí não tá? Não. Ou vai vir Não. pra cá esse calor, ou tá vindo chuva, né? Então. É bem isso. Hum. Eu vou copiar o link também do artigo. Vou deixar aqui pra galera no chat. Assim a gente já adianta. Link do artigo. Foi. O Lucas tá almoçando, hein? Batendo um rangão aí, Lucas. Tá Isso aí, sempre, né, macarrão? velho? É a hora que dá, né? É isso aí. Macarrão. Carbs. High carbs. Não? Saladão, mas eu não perderia Saladão. você por nada. Não perderia Ah, você por nada. Por isso que eu tô uma aqui. honra. Obrigada. Obrigada, Lucas. Hello, guys. Hello, Pardalzinho. Hello, Pardazito. Como você está, meu amigo? Com Bem demais, licença. companheiro. Com Bem licença. demais.
Pardal, atualiza essa foto, irmão. Não tem como o cara olhar e achar que é tu, velho. É verdade. Eu só vi por causa do nome ali e pela voz. Tá de cabelo curto ali, meu. Vou ajeitar, vou ajeitar. Acho que isso é minha foto do Google ainda. Google Uau. Gmail, sei lá. Isso entrega a sua idade, hein, cara. Isso. 31. 31. Tá na flor da idade. Alright, então vamos dar ali. Nath, Let's go! eu vou aceitando aqui a galera e tal, mas vamos dar. Ó, primeiro, como sempre, muito obrigado. Obrigado por dedicar esse tempo para vir aqui para a galera. E antes de vir aqui, para fazer slide, para pensar no tema e todo o processo que envolve estar aqui agora, né? Então, obrigado por isso. Tamo junto. Obrigada, Dan. Sempre uma oportunidade muito boa. Fico muito feliz com os seus convites. E é uma honra estar falando com essa galera aqui. E hoje a gente trouxe um assunto, eu acho que bem para o momento onde a gente está vivendo, que é o do Open, né? Tá todo mundo aí vivendo com a sua comunidade. Um assunto bem interessante desse artigo, não sei se vocês já leram. Esse artigo ele não é muito extenso, ele é bem curto. Então o nosso bate-papo também vai ser um bate-papo bem legal, bem tranquilo, para a gente só fazer uma análise, né? Eu mandei no chat o link do artigo. Não precisa ler agora, porque muito do que eu vou falar já está ali, mas é bom você ter aí como seu arquivo até para compartilhar com a sua equipe, com seus treinadores e desenvolver esse assunto aí entre a galera, tá? Então, ele é um artigo de dezembro de 2013, então quase 10 anos aí escrito, mas muito atual. O bom é que os conteúdos da CrossFit, por mais que passem anos, né, que sejam artigos antigos, eles estão sempre dentro aí, dá pra gente aplicar eles na atualidade com excelência, da melhor forma possível. E foi o Pat Sheard que escreveu esse artigo, que é um grande treinador também. No próximo slide, o Dan vai estar alinhado aí comigo, a gente vai mudando junto. Então, o nosso título é No Rep, No Coach, né? É a essência aí do artigo. No próximo slide é mais uma curiosidade, porque no começo do artigo ele fala sobre a dificuldade dele. Não sei se a imagem tá grande aí para vocês, se tá bem. Me dê um sinal positivo aí. Acho que rolou, né? Top, beleza. Então, ele fala muito sobre a dificuldade dele em movimentos acima da cabeça. E eu me identifiquei muito com isso, porque hoje eu passo por uma pós-cirurgia de ombro, né? Eu tinha uma lesão no meu manguito, e essa minha restrição já vem desde essa lesão, que é uma lesão antiga, e graças a Deus agora eu estou melhor do que nunca. E espero que essa sensação melhore, né? Os movimentos em overhead squat, mas é uma briga com todos esses movimentos. Overhead squat, presses, eu tenho que brigar muito e eu me senti muito inspirada ali por ele, por essa a gente tem coisas iguais, dificuldades iguais. E aí ele relaciona essa dificuldade, que mesmo a gente tendo a dificuldade, a gente deve brigar. Ainda coloquei ali um símbolozinho de work hard, né? Porque você tem dificuldade que você vai menosprezar ela, né? Então que a gente sempre siga trabalhando. E nessa mesma parte, você vê que ele fala no artigo que ele tem muita dificuldade em movimentos para cima da cabeça, mas ele tem muita facilidade em squats, que eu também me identifico muito com isso. Então, você pode mandar fazer squats pesados, squats leves, squats só com o seu peso corporal, que eu adoro, e estou sempre ali disposta a fazer um squat a qualquer momento. E esse artigo, ele se desenvolve dentro de um fato onde ele foi fazer uma série, um seminário, se eu não me engano, de um heavy day, e era um squat pesado, e tinha uma pessoa filmando. Pode ir para o próximo slide, Dan. E essa pessoa estava filmando, ele viu que essa pessoa estava filmando, e o grande lance dessa mensagem que ele passa para ele viu que ele estava sendo filmado, e eu associei lendo o artigo e assimilar. Quando sabemos que estamos sendo observados, nos exigimos mais. Não interessa, né, a quem. Se você está sendo filmado, se tem um aluno te observando, ou então se temos, por exemplo, práticas em duplas. Vamos lá, galera, air squat, agacha aí. Olha para o seu aluno, para o seu amiguinho, vê se ele mantém o calcanhar no chão. Se você já foca para esse ponto, o amiguinho que está fazendo para o outro olhar, com certeza vai mais ainda lembrar do calcanhar dele no chão. Então, o grande lance é, a gente, quando está observado, a gente entrega o melhor, e mesmo que não tenha ninguém nos observando, você está treinando, sei lá, num horário que deu ali, você está treinando sozinho no box,
faça sempre como alguém que estivesse te observando, para você manter os padrões, né? E aí, o que aconteceu? O Pat Hurd estava agachando, ele foi filmado, e beleza, passou o tempo e tal, e acontece que essa filmagem, depois de um tempo, foi para a internet, e marcaram ele no vídeo. E aí, o que aconteceu? Ele não quebrou o paralelo, e para ele estava muito ali, dentro do padrão, quebrando o paralelo, numa amplitude correta. E aí ele falou, meu Deus, eu achava que eu estava fazendo certo. Depois dali, ele foi pro quarto lá, fez alguns squats, ele mesmo se filmou e brigou, e entendeu que aquele ponto que talvez ele estava confortável, achando que estava quebrando um paralelo, ele tinha que brigar um pouquinho mais. Então, para nós como treinadores, essa lâmpadazinha e essa ideia é manter de a gente sempre se esforçar e mostrar um bom movimento sendo observado ou não, tá? A partir daí desenrola o artigo. Próximo slide. Galera, se vocês tiverem alguma dúvida, depois manda no chat, tá? A gente vai discutindo. Aí, a principal diferença, que é o assunto de hoje, é o que um juiz faz e o que um coach deve fazer, né? Então, existem muitas diferenças. E antes de eu começar a falar isso, porque é bem básico e muito claro, é como a gente aborda isso. Então, muitas vezes, até eu lá no começo, falava, o cara agachava, tipo, eu falava, no rep, e ficava nesse no rep. Eu não acho que é uma abordagem, eu acho, aliás, que é uma abordagem um pouco mais agressiva, e você vai estar saindo realmente do seu papel de coach. Se você está ali como treinador, você tem que explicar o porquê que é um no rep, não que você nunca mais possa falar um no rep na brincadeira ali, mas tomar cuidado com essas, né, essas reivindicações muito rígidas e muito, talvez, agressivas ali para o momento. Tá, o link do artigo está no chat, tá? Isso, eu coloquei lá no comecinho. Boa. Então, o grande ponto inicial para a gente entender é o cuidado com o próximo, como você comunica esse cuidado e quais são as situações em que você pode prosseguir dessa forma, né? Ou como juiz ou como coach. E agora, no momento, eu, por exemplo, fiz muitas horas de judge no Open, fui juíza dos meus alunos e eu tento manter uma postura de juíza. Acabei de dar uma aula, a gente teve VA de Power Snatch, fiz meu papel de coach, muito menos no reps e muito mais orientações. Vocês vão ver agora as diferenças. Então, eu coloquei 3 pontos principais ali para você destacar como uma função de juiz. A função do juiz é contar as repetições. A função do juiz é ele garantir que a amplitude se encontra dentro dos padrões, né? Ou ali alguma coisa que esteja dentro da regra. Então, esse juiz ele vai se preparar antes para poder exigir esses padrões, porque é isso que vai dar para a gente uma métrica de resultado. Eu preciso saber eles, então é isso que ele vai exigir. E o papel dele é realmente julgar se é um bom movimento ou um ruim, né? Dentro do padrão que é estabelecido. E não exercer o coach. Tem alguns até que falam que o papel de juiz não é nem torcer, né? É você realmente ser neutro ali. Claro que isso eu penso que é muito mais para um cenário de games, uma coisa muito mais, né, rígida, porque a nossa comunidade não tem jeito. Eu, pelo menos, torço bastante por eles, mantendo ali a exigência de dar um no-rep ou não. A gente tem essa parte um pouco mais flexível, né? Mas, basicamente, a diferença é essa. O juiz ele precisa contar as repetições, ele garante os bons padrões, que é onde a gente mensura ali o resultado, né? E, a partir dali, ele não exerce um papel de coaching, ele não arruma o movimento, ele só realmente está ali para julgar. E aí, o grande lance é aonde você entra nesse papel, tá? Não seja um coach no rep all the time, o tempo todo. Seja um coach e juiz quando for necessário. Próximo slide. E ali a principal diferença do treinador. Uns 3 pontos cruciais ali, né? Tem várias coisas que a gente precisa fazer, mas eu tentei resumir ali de acordo com o artigo. Então, o primeiro ponto é fazer o aluno melhorar. O segundo ponto é aplicar o coach. Ali sim você vai aplicar um coach. Motiva, preocupa-se com a técnica, adapta e regula a intensidade. Isso sim. Tá vendo que é um cenário totalmente diferente? Então, por exemplo, se eu vejo um no rep, em vez de eu falar no rep, eu vou falar, Lucas, desce mais. Ou então eu falo, Lucas, não tá bom ainda, desce mais. Aí ele vai falar, mas por quê? Porque eu quero que você desça. Aí eu mostro, vou usar uma outra dica. Desce até aqui, ó, você tá aqui. Então esse é o papel do coach, muito diferente de usar uma única palavra no rep, e ele vai aplicar o coach, né, a nossa ideal função.
O terceiro, eu não tô conseguindo ler ali, só pra mim um pouquinho. Não lembro o que eu coloquei. Ele usa as dicas até desenvolver a melhora. E aí, o próximo slide, pode mudar, Dan? É uma frase que eu gosto muito e que eu espero que vocês leiam essa frase e reflitam um pouco e pensem se faz sentido. Porque a gente insiste muito em dicas, se eu não me engano, acho que até a Fran falou sobre esse assunto aqui, né? Mas a gente tem que ter bem claro na nossa cabeça que dica é diferente de correção. Porque às vezes você dá uma dica e significa que você conseguiu melhorar ou corrigir? Nem sempre. E aí é onde você tem que ter o seu arsenal de dicas ali para você poder aplicar, né? As diferenças de visual, táteis, o que você fala. Então, coloquem isso muito na cabeça de vocês como treinador, agora saindo do papel ali do judge, que a dica é diferente de correção. E aí nisso a gente tem que insistir em ter um bom repertório para ver o quanto funciona. Ô Dan, será que a gente consegue compartilhar o vídeo que eu te mandei? Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir meu Instagram. Enquanto isso, eu vou falando com eles por que a minha ideia é de mostrar esse vídeo. Voltados com dicas também, tá? Qual que é o lance? Mais uma ferramenta para vocês usarem. Eu postei esses dias um vídeo no Instagram falando sobre a dica raiz, né? Ou da onde vem a falha raiz. E aí, se você vai ver uma falha raiz, você precisa entender qual é a dica que você vai dar para casos específicos. Nesse vídeo, tem lá no meu Instagram, se a gente não conseguir ouvir o áudio, depois vocês tentem entrar, ou até eu tento mandar o link aqui para vocês. Eu falo dessa dificuldade e de quais dicas você pode usar só com um afastamento da base no simples air squat ou com uma aproximação. E ali eu apresento o caso de possíveis falhas. Essa primeira falha, vocês estão conseguindo ver? Olha lá, nitidamente eu não agacho quebrando o paralelo. A minha dica foi afasta um pouco mais a base. Depois tem uma base mais aberta que faz com que o joelho vá mais para dentro. E aí eu aciono essa pessoa a jogar os joelhos para fora. E nesse segundo, olha lá, são dois casos. Ou a pessoa leva o peso para frente do pé, tirando o calcanhar do chão, ou quando ele agacha, não sei se vocês já viram alguns casos de squat que o pé gira. Nesse caso onde tem essa rotação é porque às vezes falta espaço na articulação do quadril. E ali também é um caso onde eu vou afastar um pouco mais a base. Então, são dicas que às vezes você deixa escapar e são dicas que você muito eficientes em relação à correção. E são dicas muito simples e básicas, tá? Depois eu mando o link desse vídeo aqui para vocês verem e escutarem os áudios, porque aí não fica tão rápido de eu falando. Fez sentido para vocês aí? Faz um joinha, não tô vendo todo mundo. Boa. Obrigada, Dan, pode voltar lá. Yes. E aí entra a parte do coaching, onde você precisa estudar. Então, existe o nosso processo interno, né? É por isso que a gente conversa tanto, tem essas reuniões aqui, para a gente poder estar muito linkado a isso. E você precisa se envolver, realmente, na busca de uma solução, sendo como um treinador. Então, ele até termina o artigo falando assim, be a coach. Se preocupe em ser um bom treinador, e não um cara que fica o tempo todo falando no rep, de uma forma agressiva, onde, nesse caso, você não vai evoluir o seu aluno, não vai desenvolver ele, e, na real, ele não vai saber nem o porquê que ele está fazendo isso, por que você está falando no rep. Então, a gente precisa desenvolver muito nosso processo interno para poder chegar nessas dicas que realmente funcionam, né? Não adianta a gente só usar um monte de dica e nenhuma delas vai fazer efeito na melhora do movimento do seu aluno. Então, ele termina o artigo falando be a coach e não se esqueça de se engajar nesse desenvolvimento, né? E aí, o último slide, eu coloquei uma frase ali, que é a mais famosa, e eu deixei até em inglês, porque dá até para entender, todo mundo entende. Judge say no rep. Então, você no seu papel de judge, sim, você está apto, permitido a ter essa postura de dizer um no rep, a só apenas contar as repetições e a só apenas estar ali envolvido com os padrões, né? And coaches don't. Então, o papel de você como treinador é desenvolver a melhora ali do seu aluno. E aí eu termino fazendo uma pergunta, eu quero que vocês participem falando também, porque eu me vi muito nesse papel, porque eu sou uma treinadora e sempre fui exigente, né? E às vezes até meio sargentona. Hoje o meu perfil é totalmente diferente. Então, teve um desenvolvimento meu como treinadora.
Se você uma vez já se enxergou nesse papel onde você falava muitos no reps enquanto você ensinava, ou então na hora do workout ali o cara tá no treinamento limiar e você só fala no rep e tal, não sei o quê. Então, se alguém aqui já vivenciou esse caso, ou se alguém aqui já viu isso e se consegue, se depois desse artigo a gente consegue analisar uma diferença clara entre os dois trabalhos. E obrigada aí. Quem vai ser o primeiro? Vamos participar, galera. Calma, um de cada vez. Lucas Machado. Nath, acho que eu não sei a maioria das pessoas, mas quer dizer, eu acho que a maioria das pessoas já passou por isso, né? Além de ser mais um judge do que um professor no início da carreira, a parte do sargentão era muito disseminada, acho que no cenário do CrossFit no Brasil. Então, além de ser sargento, cobrava burpee por atraso, tentava extrair do aluno tudo em uma única aula, o que torna muito mais difícil o ensino. E esse artigo do Pat, ele é muito bom e você discorreu de uma forma maravilhosa. Eu acho que tudo é uma questão de referência, né? Quanto mais você se cola nas pessoas que estão mais preocupadas em ser treinadores do que judges, melhor você fica também, né? Com certeza, essa do burpee é um clássico também, né? Acredito que algumas pessoas ainda fazem, mas pode ser até um assunto que a gente pode desenvolver mais para frente, porque ganha muito conceito, tem muita coisa para a gente discutir, tem o atraso, tem o aquecimento geral, tem o alongamento, e é uma coisa que eu via nos boxes, a gente fazia antigamente, há 8 anos atrás, 6 anos atrás, que hoje já se desenvolveu muito. Então é isso, qual o papel, né? Qual o seu papel? E é o lance da skin. Vamos vestir uma skin juiz? Vamos. Então, beleza. Agora vamos usar uma skin treinador? Bora. Como é que eu faço para trabalhar bem isso? E é tudo como você lida com o próximo, né? Top, Lucas. Obrigada pela sua contribuição. Next. Ninguém. Diego Suave. Belo cabelo, hein? Agora tá melhor já. A barba já saiu. A barba tava branca também, tava horrível, pelo amor de Deus. Vai pintar de outra cor? Não, vai ficar nessa. Não, nunca mais pinto de nada, Deus me livre. O cabelo também tá horrível, mas já tá saindo. Primeiramente, obrigada, meu amigo, pelos seus remos. Para quem não sabe aqui, galera, deixa eu contar para vocês. Bimor é na Praia Grande e nosso CrossFit Boqueirão em Santos. São cidades perto, mas ao mesmo tempo distantes, né? Tanto é que a gente fez o deslocamento dos remos por carreto. Carreto não, caminhão. E aí, na Boqueirão, a gente teve mais de 250 inscritos. Tínhamos 6 remos. Vocês imaginam a maratona que ia ser. Acredito que tem a galera que tem um, né? A gente estava bem até. Mas aí o Diego aí, nosso trabalho de comunidade junto, emprestou mais alguns remos para nós. E depois a gente deu todos os nossos para ele. E adiantou. Quantas horas deu? Você tinha 70 inscritos? Sim, deu domingo só a parte da manhã. Nossa, ajudou muito. Que maravilha, hein? Foi top. Das 8 ao meio-dia. Isso. Rolou bem demais. E aí, por que eu tô falando isso? O grande da comunidade tá junto. Você tem aí um box perto de você, não custa nada. A gente tem que ser parceiro, sabe? Principalmente nessas horas aí, para facilitar aí o trabalho do nosso amigo. Exatamente. Pode ir, vai lá, manda bala. Não, então, eu tava falando e tava pensando sobre o Open justamente. Alguns alunos nossos aqui fizeram o curso de Judge, né? Uma meia dúzia. E eles ajudaram bastante a gente. E essa foi uma questão que eles vieram para mim, logo no primeiro domingo lá de validação. Uma menina chegou assim, né? Eu tava fazendo o briefing pros judges da folhinha lá, como é que eles iam fazer e tal. Aí ela, pô, mas vem cá, eu tenho que só ficar ali falando no rap, não sei o quê, vendo. Eu falei, não, calma. Boa pergunta. Justamente o contrário. Você vai torcer, vai vibrar, vai ajudar. Se tiver alguma coisa errada, você corrige, não tô nem aí, finge que você é coach e estoura junto, abraça e grita, e ao mesmo tempo você vê se tá certo. Só que é uma somatória de tudo. Aqui, eu falei, aqui ninguém vai pro games e vambora, aqui é família, você vai torcer junto, vai ver, pode falar se tá errado, conta, e ao mesmo tempo ver se tá certo, só que não é só isso. Você não precisa ser. Eu falei assim, é porque aquela primeira parte do curso de Judge, né, eles são bem, né, categóricos, falando para você não torcer, só ver se tá certo. Não sei o que. Eu falei, ó, aquilo que você fez no curso de Judge, beleza. Se você for arbitrar alguém,
no CrossFit Games ou algum campeonato grande. Só que aqui é um festival fitness. Você vai torcer pra galera, são seus amigos e vambora. Só que você tem que também fazer o seu papel, ver se tá certo. E aí rolou no mó vibe. Foi aquela. Ia falando se tá certo, errado, torcendo, gritando, e era o que eu queria mesmo. E deu bom. Eu acho que é mais forte que a gente, né? E ainda mais nesse lance de. A gente também, alguns alunos nossos, a gente deu o curso de judges para eles fazerem, porque eram muitos atletas, a gente precisa de um suporte, não tem jeito. E muito empenhados, assim, foi muito legal a entrega deles. E assim, eles não são treinadores, né? Então, realmente geram dúvidas como que eles vão se portar. E aí essa emoção de torcer vai rolar, porque é muito mais forte do que a gente. É o seu amigo ali que você vê todo dia, e aí ele escolhe, não, você vai ser meu judge. E aí um vai lá com o outro e ajuda. Mas mantendo essa parte do padrão, né? É importante também eles vivenciarem esse outro lado, até para saber o porquê que a gente exige isso deles, né? Então, muito massa. A galera aí. Boa. Quem mais? Obrigada, Diego. Rafa Almeida. Rafa, você não tem nada para compartilhar com a gente? Você tá olhando aí, observando? Dá pra me ouvir? Claro! Boa. Não, nada. Tudo bem, Rafaela? Tudo e vocês? Boa tarde para todos. Na verdade, eu acho que o meu é muito o oposto. Você tinha falado isso de ser muito no rap, ser aquela pessoa categórica que, chega e já sai dando burpee. Na verdade, tem uns amigos meus até que no meio das aulas chegavam para mim e falavam, não é possível, por que você não dá burpee para essas pessoas e tal? E a minha questão é mais perguntar como foi o dia daquela pessoa. O que aconteceu, o que rolou, trabalho. Às vezes a pessoa chega baita estressada e eu acho que o que ela mais espera é ser bem recebida, não tipo assim, você tá atrasado 5 minutos, 15 burpees. Tipo, a pessoa não tá nem esperando isso. Acho que o mais bacana é você saber, tipo, o que aconteceu no seu dia? Tá tudo bem? Às vezes, para ela, aquele momento eu acho que é o mais importante de todos. Aquela 1 hora de treino, eu acho que é essa vibe que a pessoa espera. Então, eu acho que eu sou mais assim. Eu, particularmente, tipo, falo, não, esquece o burpee. O aquecimento é esse, vamos para cima, vamos rolar. Deixar rolar. Esse assunto do burpee é um assunto polêmico, né? Então, acho que tem várias formas da gente abordar. Eu posso falar do que a gente vivencia aqui. Não tem esse lance do burpee há muitos anos já. E a gente tem regras, né? Eu acho que tem que ter regras também. Não dá para você também deixar a casa da mãe Joana. Então, a nossa regra é que você tem 10 minutos de tolerância. A galera aqui, ela é bem condicionada. Não, faz tempo que a gente não tem trabalho com isso. E a gente sabe. Pô, você treina há 6 meses, Rafaela. Você chegou depois do 7º mês, uma vez atrasada. Eu sei que aconteceu alguma coisa. Então, assim, por ter a regra, eles já se condicionam a isso. Atrasou, a gente dá uma brecha. E a gente tem bastante também equipe de suporte, né? Então, enquanto tem um líder dando aula, o professor Sombra, que a gente fala que ele vai assessorar esse cara depois que chegou, se ele perdeu um aquecimento, um alongamento, enfim. Então, realmente, essa tradição do burpee, eu acredito que ainda tem em alguns lugares, e tudo bem também, eu acho que se funciona, tá tudo certo. Mas coloque uma regra, tem o manual ali do seu esquema, do seu box, né? Porque é tudo educação. Você vai educar os seus alunos e eles vão entender o porquê daquilo, entendeu? E às vezes até falar, olha, o chegar atrasado não é por causa do horário, mas é porque você vai perder. Você vai perder partes da aula que são muito importantes, né? Mas é isso, e tem muito disso do que você falou, Rafa, de ver como a pessoa tá, o que aconteceu. É um ótimo momento ali para você cuidar, né, do seu aluno. Isso é top. Obrigada pela contribuição, Rafa. Não, imagina. Fala, quer falar? Só adicionando mais uma coisa. É que, em específico, assim, pelo menos um dos lugares que eu trabalhava na época, tipo, era muito perto de hospital, assim, chegava o pessoal, assim, sei lá, vestido de médico, saindo correndo para tentar se trocar e aproveitar aquela. Eu via que, por exemplo, se tinha um tempo muito grande, pô, o cara perdeu o aquecimento, já tá chegando quase na parte técnica, eu tento explicar que ela vai perder um momento muito importante daquela fase, daquela sessão de treino. Mas uma vez ou outra, assim, tipo, 2 minutos, 3 minutos, eu acho que é bacana dar aquela atenção, mas não necessariamente desse jeito, se é essa pessoa, assim, que já chega cortando o assunto. Enfim, brigando. Da minha parte era um pouco mais, exato, era um pouco mais disso. Perfeito. Você é uma judge brava ou uma judge... Não sou, eu gosto sempre de dar primeiro o feedback, tipo assim, sei lá, não tocou o peito na barra, tipo, peito na barra, e aí no próximo acho que eu já vou no rap ali, porque senão você fica no rap, a pessoa fica olhando pra você, não sabe nem o que tá acontecendo, sei lá. Rafaela, isso é muito importante, é uma coisa que eu ia falar e acabou saindo do meu pensamento.
Mas eu falo, Boa. desce mais. Depois o cara não desceu. Depois de 5, eu avisei, aí vou te dar um no rap, cara. Não tem jeito. Isso é muito importante também com os outros movimentos. Top. Você me Que deu um bom que você me feedback fez assim lembrar. Boa. Você me deu um feedback assim quando eu refiz o nível 2. A gente tava rolando ali, acho que era uma 15 Olha, dentro do workout. Dava pra eu ter um pouquinho mais de engajamento de cada posterior. Você falou, meu, tipo, capricha mais no calcanhar e desce mais. E aí foi rolando melhor. Foi bom. yes, que legal. Que massa. Boa. Valeu, Top, Nath. Rafa. Eu que agradeço. Rodrigo Holanda, meu parceiro de VAR. Você tá dirigindo, tá sempre dirigindo lá. Eu tô sempre dirigindo, dá para me escutar? Dá pra te Dá pra me escutar escutar? Tá. perfeitamente. Eu tô E aí, sempre seu dirigindo, lindo? porque tô voltando, acabei de deixar meus filhos na escola. Galera, obrigado, boa tarde aí. É, Nós. eu tava ouvindo a Rafa falando, né, e acho que tem uma parada que é importante aí, ainda mais que ela falou do nível 2 no final. Quando a gente está ensinando o nível 2 tem uma habilidade que não é falada, mas que a gente vai desenvolvendo aos poucos, é falada entre a gente, né, no staff. Quando a gente começa a dar aula, a gente é muito parecido com o treinador, né? Então, quando a gente começa a trabalhar o nível 2 a gente é muito parecido com os treinadores, que tenta falar um monte de coisa de uma vez para os treinadores de nível 2 que estão sendo formados, né? Então, a gente tenta dar um feedback muito grande, e quem fez o nível 2 comigo lá em 2020, talvez, que estava no meu comecinho, tomou muita paulada na cabeça, né? Eu falei demais, e aí a pessoa sai de lá destruída, né? Falando assim, cara, eu sou o pior treinador do mundo. E na real, a gente vai desenvolvendo uma habilidade de falar aquilo que a pessoa precisa escutar. E isso é uma habilidade que a gente tem que conseguir transferir também para a nossa sala de aula como treinador, né? E com o aluno normal. Porque às vezes é juntando tudo que a Rafa falou, que a Nath falou, mas às vezes o aluno ele tá ali dando o máximo que ele tem naquele dia, sacou? Mas ele não tá conseguindo deixar o calcanhar no chão de jeito nenhum, ele tá cagado, assim, ele não dá conta, ele tá entregando o máximo e a gente tem que criar a sensibilidade, né, empatia, de enxergar que ele tá dando o máximo dele. Tipo, ele não tá quebrando para de preguiça, ele tá quebrando porque ele tá ruim mesmo, que ele não tá conseguindo, né, e você conseguir entregar para ele uma missão que ele consegue resolver aquele dia. A Nath falou uma maravilhosa. Então, o cara não está conseguindo quebrar o paralelo, você fala para ele, abre só um pouquinho sua base e você vai ver que você consegue descer um pouquinho mais. E aí ele desceu um pouquinho mais, melhorou o movimento, não é tudo que você gostaria, mas ele foi, saca? Ele fez o trabalho dele, ele se esforçou um pouquinho, então é essa habilidade que a gente tem que desenvolver de enxergar quanto que o aluno consegue receber naquele dia. É uma habilidade muito difícil, exige muito autoanálise, né, de você terminar a sua aula e falar assim, cara, quantas pessoas eu realmente fiz melhor hoje, sabe? Você conseguir ver nas palavras que você usou, da forma, peraí, deixa eu ver se eu tô a 60, quase passei no pardal aqui. Ao radar, hein? Ao radar. Então, você conseguir enxergar quanto que o aluno dá conta de absorver naquele dia, né? E quanto é importante para ele melhorar naquele dia. Então, é uma autorreflexão, né? Reflita na sua aula quanto você falou para o aluno e quanto ele realmente entendeu. Ouviu o Yes, pardal. muito obrigada. Muito obrigada, meu amigo. Rodrigo Holanda é um judge super analítico, gente. Maravilhoso. Quem tinha levantado a mão? Me perdi aqui. Tinha uma mãozinha, acho que foi o Ítalo. Eu. Eba! E aí, Ítalo, tudo bem? Eu tô te vendo, agora eu sei quem você é. Beleza? Tudo Cara, bem? então, eu vim só ressaltar aqui essa questão que você falou aí, você e o Rodrigo, que, tipo assim, eu fiz agora em setembro o nível 2 lá em Recife com o Rodrigo, Ricardinho e Vitor. Eu achei muito Top. interessante, assim, eu fiquei até curioso sobre isso mesmo, em relação ao feedback que vocês dão para os treinadores que estão lá fazendo o curso, sabe? Porque, assim, realmente tinha coisas assim que treinadores não sabiam, coisas básicas, sei lá, uma posição de deadlift, vamos supor. E, cara, a concentração que o Vitor e que o Rodrigo tinha, assim, de se concentrar em, tipo assim, porra, tem um negócio absurdo, mas conseguir transferir de uma forma leve sem deixar o cara pesado, sabe? Eu acho isso muito incrível. Eu acho que realmente demorou um tempo, assim, para vocês, né, conseguirem transferir essas dicas sem prejudicar a pessoa, sabe? Eu achei muito foda isso. Acontece muito porque a primeira coisa que vem é o julgamento, né? Meu Deus!
E aí a gente aprende a tirar essa parte do julgamento, analisar o que rolou muito de bom ali, para poder direcionar para o que você deve fazer e não falar o que você não fez. Então fica muito mais claro e muito mais leve. E realmente é uma habilidade que a gente ganha, não só nós, como estamos ali naquele papel, mas todos nós, como treinadores do dia a dia ali, como coaching, né, olhar e fazer com que aquilo seja mais leve. Desce mais um pouquinho, afasta a sua base, põe o joelho um pouquinho mais para fora, sente mais o calcanhar no chão, então deixa leve. Quando eu falo do squat therapy, que é a parte a terapia do agachamento no nível 1, eu sempre oriento, quando a gente vai mostrar, por exemplo, o exemplo da parede, é que essa pessoa precisa começar numa distância onde a primeira repetição não seja uma frustração. Eu preciso dar espaço para esse corpo se movimentar. Então, isso é em tudo, em qualquer coisa que você for ensinar. Então, vai aos poucos, deixa ele ter sempre mas um pequeno sucesso, e tem uma linguagem leve, porque isso vai desenvolver muito mais. E, na real, essa pessoa vai estar aberta às suas dicas, né? Isso vai ser bem importante. Obrigada, Ítalo. 2 Lucas. Lucas Brandão agora, vai. Machado já falou. Você é falador. Ué, Lucas Brandão fugiu? Aí, fechou. Tá me ouvindo? Aí. Tô. Galera, boa tarde. Rodrigo Holanda, ele falou, né, um pouquinho sobre quando a gente está no começo, a gente quer passar tudo de uma vez para o aluno, né? E na nossa ânsia de querer ensinar e querer extrair o melhor dele, a gente acaba até frustrando o aluno, né? Como eu vejo hoje em dia as coisas. Eu faço aquela triagem, né? Eu vejo que ele está precisando de mais importante naquele movimento ali, né? Faço uma triagem e o que vai ser mais importante. Então, eu vou ensinar um push press. Hoje tem vários pontos de performance, mas o meu foco hoje vai ser em manter o maior contato do calcanhar no chão na extensão do drive. Então, eu não vou deixar a lógica, né, de dar atenção aos outros pontos, mas vou focar exclusivamente ali. E eu vejo que com isso, para certos alunos, funciona muito bem, né? Eu faço a questão da segurança ali em relação a eles, o que é mais importante, o que vai estar afetando a segurança dele para a prática. Então, por dia, eu melhoro um ponto específico para, em outras aulas, eu atacar outros pontos específicos desse aluno, né? Eu acho que, assim, a gente tem um aproveitamento tanto nosso, como também do aluno, né? Se ele entrar se ele sair do mesmo jeito que ele entrou, ele não vai se sentir bem, e eu também, como um treinador, me cobro isso, né? Eu vejo que o aluno ele tem que sair melhor do que ele entrou em toda a aula. Yes, bem legal. E essas 2 coisas que você falou, linka 2 pontos que a gente viu no artigo. Primeiro é você estar engajado ao desenvolvimento do seu aluno e melhorar ele. E a segunda, volta lá naquele outro slide que eu coloquei, quando você observar. Então, se você fala, galera, você vai fazer agora um shoulder press, sentindo bem o seu calcanhar no chão, é a sua raiz. Qual é a dúvida que eles sabem que você está olhando para esse ponto? Então, estou sendo observada nesse ponto, com certeza vou dar o meu melhor trabalho. Não só você de observar como treinador, mas eles de fazer e te mostrar o que você está pedindo. Então, essa parte de você ter um ponto muito bem direcionado é ótimo, porque eles sabem aonde você vai olhar. E aí entra aquele lance de quando a gente é observado, a gente capricha bem mais. Obrigada, Lucas Brandão. Lucas Machado, again. Nath, pensando no que o Rodrigo falou, o Rod, né? E até no que o Lucas falou agora, me veio uma situação na cabeça, porque você, entre aspas, né, dá um down rep, ou uma dica / correção no aquecimento específico, é uma coisa que vai acontecer, natural, né? Você quer extrair o melhor padrão naquele momento. Mas quando a gente vai para o WOD, até muitos treinadores falam isso, a sua dica ela tem que ser muito direcionada e específica, né? Até tipo, para você que é mais experiente, tem outros treinadores mais experientes aqui, até quando a gente insiste numa dica ou numa correção ou num no-rep, a fim de não tirar o aluno da variável independente mais comumente associada a resultado, que é a intensidade, né? Porque às vezes você bate muito em cima de uma tecla e você acaba tirando o aluno daquilo que você quer entregar para ele. Né? Sim, total. Então,
E aí uma coisa leva a outra, né? Então, por exemplo, hoje a gente teve Power Snatch. E aí a gente teve um final, que eu até falei pra eles que era a cereja do bolo. 30 segundos, uma carga bem leve, você vai fazer o máximo, depois do heavy day, né? A gente adicionou essa partezinha assim. A gente não faz isso sempre, de vez em quando, né? Antes que alguém julgue aqui, né? Porque resiste o cidadão. E aí eu vi que ela tava com a barra muito longe do corpo. Claro, eu poderia arrumar uma outra coisa, sei lá, o timing, quadril e braço, poderia. Mas o mais, e aí é o que volta o Lucas falando da triagem, né? O que tava muito mais, assim, gritante no meu olho era a barra. E aí eu só falei, Michele, barra mais perto. Eu não saio dali. Eu vejo se ela fez a barra mais perto. Se ela me trouxe essa barra mais perto, 0,5%, já resolveu alguma coisa. E aí, se eu quiser insistir mais um pouquinho, eu vou lá e falo, mais perto ainda, melhorou. Insiste nisso, continua. E aí ela mantém um bom trabalho. Se for uma coisa mais complexa, e aí, sei lá, um erro muito grotesco, e a segurança está sendo infringida em primeiro lugar, mesmo na parte da intensidade, eu vou parar o cara. Talvez uma dica visual seja mais rápido para ele entender ali. E aí eu vejo se teve esse mínimo por cento de melhora e deixo ele seguir. Porque pausar, né, toda hora vai ficar longe daquilo que você está falando, que é da intensidade, e não vai ser nem legal para ele, vai ser uma experiência ruim. E aí entra o lance também que você citou, que tudo isso vai vir antes do aquecimento específico. Então ele vai fazer bastante vezes, para a gente amenizar talvez os erros que acontecem. E realmente, na hora do workout, se você for pensar, são erros bem grotescos. Então você, como treinador, precisa estar ali afiado em dicas rápidas e priorizar o que você vai corrigir. É a triagem feita ali na hora. Mas ótima pergunta, Lucas. Espero que eu tenha te ajudado. Fala, Pardalzito. Chama. Chama, minha irmã. E aí? Let's go. Muito massa você trocando uma ideia com a galera. Foi bem... Eu achei bem direto, assim. Tipo, é o que a gente precisa, é ficar de olho no que é válido e o que não é. E saber que não é porque tá bonito ou tá feio, é porque vai ser melhor para você. Então, por que a gente exige que a galera chegue numa amplitude maior? Porque ela expressa mais intensidade com mais amplitude, né? Então, mais distância no movimento. Mas o que eu queria falar, além de parabenizar isso, né, é ter isso em mente. E eu queria dar um zoom out. Eu não sei, só para ver se vocês concordam comigo, né? Se veem do mesmo jeito que eu. Corrigir um movimento, dar dicas ou corrigir, isso acontece em um momento bem específico da aula, né? Ali no aquecimento específico, e ele é transferido ali para o WOD. Só que se a gente der um zoom out, tipo, a gente consegue ver que não é só no aquecimento específico e no WOD que você está ali corrigindo o aluno. E talvez não precisa ser só ali. Quando que eu corrijo ou preparo meu aluno melhor? É no aquecimento geral, por exemplo. Ou quando que eu consigo melhorar ele no overhead squat? É planejando uma mobilidade um dia antes que eu vi na internet irado que isso aqui vai soltar o ombro da galera, sei lá. Então, tipo, a gente não quer forçar ninguém a chegar numa posição favorável aqui do overhead squat. A gente quer ensinar o caminho das pedras. Você vai fazer isso, vai para lá e para cá. A gente está ensinando. E eu acho que isso é muito top da gente ter na nossa cabeça. Tipo, não espera chegar no específico ou no odd para dar as dicas ou fazer as correções. E, inclusive, se a gente der um zoom out mais ainda, pode ser que uma semana atrás a gente trabalhou overhead squat e essa semana que tá rolando o squat snatch, galera, lembra que a gente fez o overhead squat, a gente brigou aqui e tal? Então, assim, conecta os pontos. Eu acho que é isso que dá sentido para a história que a gente está escrevendo com essa galera. Não é uma aula isolada, não é um skill isolado, não é um odd isolado. É uma vida conquistando. Isso vem uma posição favorável do overhead, isso vem um bar muscle up, isso vem uma corrida mais leve, isso e por aí vai, né? E eu acho que a conexão dos pontos é o segredo de tudo, assim, para desenvolver o aluno, sabe? Porque senão fica muito chato. Tipo, putz, eu vou fazer isso aqui só porque ela tá me pedindo, mas quando as costas eu já vou voltar. Mas se eu souber que isso aqui vai me ajudar no squat snatch da semana que vem, ou me ajudou, sabe? E por aí vai, nossa, acho que transforma. Isso dá um propósito, né? Cria um propósito para o aluno. Excelente, total. Eu acho que, na verdade, toda situação é uma oportunidade de correção, né? Então, por exemplo, até no alongamento, eu indiquei pé aqui, mão aqui, gira. Olha,
põe um pouquinho o seu pé mais para frente, já vai me conectar com o aluno. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu me cobro em pelo menos dar uma correção, uma dica ali o tempo todo. Até uma pessoa chega, tá gostando comigo, ou ela tá com uma postura mais caída, eu vou lá e arrumo ela. Tô corrigindo ela, não é nem aula ainda. Então, é uma coisa minha que eu já tenho por instinto. Então, e aí esse processo do zoom out, de programação semanal, né? Sei lá, você programa 2 semanas antes ali, é um ótimo conjunto. A gente precisa realmente trabalhar o todo para não ficar também só direto ali, eu só vou corrigir no específico. Não existe uma construção dessa forma. Você precisa ter uma construção que faz sentido. E aí eles vão entender, lembra? Então, agora a gente vai aplicar de novo isso aqui. Então, perfeito. Obrigada, Pardalzinho. Alguém mais tinha levantado a mão? Eu esqueci o nome. Tinha uma mãozinha levantada. Deixa eu ver se consigo ver aqui. André Luiz? Hello. Fala, galera, boa tarde. E aí? Cara, eu tava pensando, essa conexão que o Pardal mesmo até falou. Eu dou aula de manhã e no período de manhã, tarde e noite. A turma de manhã é totalmente diferente da galera da noite. Porque a galera da noite já tá cansada, já brigou com o chefe, já brigou com o namorado ou com a namorada e tal. Então eu É outra vibe, né? É outra vibe. É outra então, turma, Já lá no aquecimento ou na mobilidade, falar, galera, já olha o meu joelho para fora, bumbum para trás e para baixo, para que algumas pessoas, elas são mais visual do que, tipo, auditiva, tá ligado? Então, já tento fazer essa conexão, desde a mobilidade, aquecimento específico, para depois entrar no ódio. Mas eu confesso que se o movimento da pessoa ou do aluno, né, tiver muito ruim, aí eu dou uma intervenção. Se eu ver que está fazendo umas reps, ok, não é o que eu quero, mas está aceitável, eu deixo a intensidade ir. Porque senão você fica um treinador chato, você fica um treinador, caramba, mano, o cara só vem aqui para me corrigir. Aí, só queria falar isso, que eu tento fazer essa conexão desde a mobilidade, do aquecimento até o OD, para deixar o aluno mais visual e também perspectível ao movimento, entendeu? E não tento ser aquele cara chegando, de no rap, sempre corrigindo, igual vocês falaram, de ter conexão. Sim, total. A gente tem até um caso de um aluno que entrou faz 2 semanas e o processo de coordenativo dela ainda está se desenvolvendo. Então, hoje foi PowersNet. E, às vezes, o simples ato da pessoa entrar num PowersNet, onde você ainda está desenvolvendo a sua coordenação, você não está habituado com esses movimentos, é muito difícil. Então, hoje a tarefa dela, a gente falava, estica a perna e vira. Com uma carga leve, onde ela começou a desenvolver o primeiro passo da coordenação dela. Não tem o porquê eu exigir ela fazer um PowersNet perfeito. Vai frustrar ela, vai ficar tentando, eu vou ficar corrigindo e não vai ser uma situação agradável. E aí é ali na hora da intensidade, né? Então, assim, é isso que você falou. É não frustrar, deixar, tá seguro. Então a gente continua para poder manter o movimento. Top, Luiz, obrigada. Eu não sei se mais alguém quer falar, mas eu vou usar no chat ali nome, bolos e doces. Não sei quem é. Provavelmente é alguma pessoa que faz doces aí, depois distribui pra galera. Vai ter cupom de desconto, né, Dani? A gente faz aí um bolão pra galera. A louca. E aí a pessoa colocou em resumo o exemplo de tudo, né? O professor que dá bons exemplos na aula e na correção formam bons judges quando necessário. E é meio que isso. Então, se você tem um padrão bom de coaching, você tem esse processo interno do porquê que aquela pessoa está fazendo, provavelmente você vai ser um bom judge, você vai ser o judge que talvez alerte antes do no-rap, e você vai dar no-rap quando precisa dar no-rap, e vai validar a repetição quando for preciso. Então, você sendo um bom treinador, com certeza você vai ter ética ali, postura e argumentos, né, para você mensurar esse padrão aí que precisa ser exigido. José Luiz escreveu também. Tem muito a ver com o artigo que eu li hoje sobre mecânica, consistência e intensidade. Tudo vai voltar sempre nesse assunto para a gente poder exigir algo. Obrigada, José. É isso, galera. Não tem muito mais o que falar. Tentem dar uma lidinha no artigo, caso você não tenha lido. E colocar isso, passar isso para os treinadores do nosso box, caso você tenha uma equipe, deixar a essência do que é mais importante ali e saber as diferenças entre as funções, né? Do ser judge, do ser coaching, o que o coach precisa ter para ser bom coach.
A gente está engajado sempre na melhora do movimento do próximo, com cuidado, eu acho que é o mais essencial aí, para a gente poder ganhar cada vez mais credibilidade deles, eles ouvirem o que a gente está passando, e nós conseguimos nos desenvolver como treinador e eles como alunos, né? E é isso. Top, Nath. Feito. Ó, Yeah. reunião gravada, tá? Dessa vez eu lembrei. Amanhã eu coloco no YouTube. E Sei tamo lá. junto. Muito, muito obrigado de novo. Legal, massa. Até a próxima. Tamo junto. Até, Valeu, valeu, galera. Quem beijão. precisar de alguma coisa também, manda mensagem que eu tô aí com vocês. Valeu. Yes. Valeu.